Lenita Neumann, bióloga, odontóloga, formada pela UFMG, servidora pública municipal nas áreas de educação e saúde, servidora pública estadual em educação e servidora pública federal no Ministério do Desenvolvimento Agrário, elaborando programas e projetos que beneficiaram mulheres da área rural. Assessora na Secretaria de Direitos de Cidadania de Belo Horizonte, com projeto de geração de renda para mulheres vítimas de violência doméstica. Ouvidora Municipal de Saúde, onde se aposentou. Mãe, avó de 5 netos e bisavó do Dudu. E com muita gratidão, coordenadora estadual do PSD Mulher de Minas Gerais. É com muita alegria que o PSD Mulher dá sequência a uma coleta de histórias de vidas de mulheres excepcionais, de militantes do nosso partido. E hoje a alegria é dobrada, porque nós temos aqui uma mineira, todo mundo sabe que eu também sou mineira, a Lenita Neumann. Lenita Neumann é uma grande companheira, é a coordenadora do PSD Mulher do Estado de Minas Gerais. É com muita alegria, Lenita, que nós queremos ouvir você e agradeço muito a sua disposição de estar aqui falando conosco e deixando gravado para a história do PSD a sua história. Então eu passo agora para minha companheira, a Ivani Bosco, para completar essa saudação a você, Lenita. Lenita, é um prazer muito grande ter você aqui hoje. Eu não sou mineira, sou paulista, mas de qualquer maneira tenho muito carinho por Minas, pelo pão de queijo, e vou gostar muito de ouvir um pouco da sua história aqui pra gente. E podemos começar com você falando como é que você chegou no PSD. Boa tarde a todas e a todos, muito feliz de estar aqui com a nossa líder e com a Ivani. É uma grande honra para mim representar o PSD em Minas Gerais. Eu sou Lenita Neumann, sou mãe de 2 filhos, avó de 5 e bisavó de 1. E, ao longo de toda a minha vida, mesmo sem saber, eu estava sempre preocupada com a questão do empoderamento da mulher. Ainda nem usava esse termo empoderamento, mas eu já sentia uma necessidade de fazer com que as mulheres tivessem um lugar que merecem na sociedade. Eu passei por outro partido político antes de chegar ao PSD e, com muita alegria, eu me juntei a essa turma do PSD. Já faz 3 ou 4 anos que eu estou junto com todas vocês. E o trabalho de trazer mulheres para a área política não é um trabalho muito simples, porque a história social das mulheres não é muito favorável em relação a essa presença política da mulher. Mas a gente está o tempo todo querendo trazer mulheres sensíveis, líderes e que tenham um olhar voltado para o feminino, para a sociedade, para a cidadania, porque nós não conseguiremos nunca ter uma sociedade plena se todos os atores que estão nessa sociedade não puderem se manifestar de uma forma bastante igualitária. Então, eu estou no PSD com muita alegria, no PSD de Minas Gerais, e você não está aqui, Ivani, em Minas, mas nós temos a história do café com leite, que já é quase que a história do Brasil, né? Que, aliás, é muito bom. Eu ganhei outro dia um café mineiro, estava muito bom. Pois é. Com o pãozinho de queijo, então, ninguém resiste. Lenita, você disse que está há 3 ou 4 anos conosco, mas eu ouvi o relato de uma emoção imensa de uma pessoa que hoje é nossa companheira no PSD, a Chica, e que ela conta, é uma mulher, ela conta que foi violentada,
ela sofreu tantas violências que ela hoje só tem 10% da visão. E ela é a mulher que sai, ela diz, pelas palavras dela, eu saí do inferno e quem me tirou do inferno foi a Lenita, com o trabalho dela. Então, eu fiquei muito emocionada na época e nem perguntei como é que foi esta luta. Então, eu gostaria que você contasse para nós essa história tão maravilhosa de você ter sido responsável por tirar uma mulher violentada do inferno, que ela falou, para uma vida produtiva que ela tem hoje. Bom, eu vou voltar um pouquinho na história. Eu trabalhei aqui em Brasília, hoje eu estou aqui em Brasília visitando os sobrinhos. Eu trabalhei durante 7 anos aqui em Brasília, no governo Fernando Henrique, como assessora do ministro Raul Jungmann, fui chefe de gabinete. E nesse trabalho aqui, nós trabalhamos muito com as mulheres da área rural, porque em todos os processos de assentamento, a gente não tinha ainda naquela época, uma visibilidade da presença da mulher na área rural. Então, havia ainda uma falta muito grande de políticas que permitissem o acesso da mulher ao título da terra, aos créditos que elas precisavam para se manifestar adequadamente dentro dos assentamentos rurais. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu sou da prefeitura de Belo Horizonte, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu fui para a Secretaria de Direitos de Cidadania. Nessa secretaria, na época, nós tínhamos 4 coordenadorias. A coordenadoria do idoso, do portador de deficiência, da comunidade negra e das mulheres vítimas de violência. Então, eu fui trabalhar junto ao secretário, à época, e sugeri que a gente tentasse criar um projeto que pudesse juntar pessoas produtivas de cada uma dessas coordenadorias e fizesse um projeto para que elas pudessem ter trabalho e renda. E daí nós começamos a criar um espaço que se chama Espaço da Cidadania, que até hoje existe em Belo Horizonte, que funciona maravilhosamente bem, em que esses 4 grupos, comunidade negra, portadores de deficiência, idosos e mulheres vítimas de violência, pudessem comercializar os produtos artesanais que elas faziam à época. E foi aí que eu conheci a Chica. A Chica tinha sido, entre aspas, resgatada, porque além ela sofreu cárcere privado e uma série de quase que faleceu por causa das violências que ela sofria com o ex-marido. Então, eu chamei a Chica para a gente começar a trabalhar. A Chica tem uma enorme habilidade com culinária, e aí eu comecei a incentivá-la a criar uma cozinha que ela pudesse trabalhar apresentando, levando os quitutes maravilhosos que ela sabia fazer e, com isso, gerando renda para a família dela. E na minha casa, eu comecei a fazer os eventos que eu fazia, trazia para ela, ajudar para ela fazer, e com isso ela criou um pouco mais de autoconfiança, porque, na verdade, as habilidades eram dela, toda a vida ela já sabia tudo o que fazia, mas não tinha um canal para produzir, para comercializar e para ter mesmo a autoconfiança de que ela era capaz de fazer. E foi assim que eu conheci a Chica e várias outras mulheres. Sexta-feira anterior mesmo, eu estive lá nesse Espaço da Cidadania, em Belo Horizonte, e lá está ainda a primeira mulher que foi acolhida num espaço em Belo Horizonte que chama Bem-vinda, que acolhe mulheres vítimas de violência. Então, esse projeto tem dado certo. Já há muitos anos eu me aposentei, não estou mais trabalhando com isso, mas o projeto permanece e continua ajudando todos esses segmentos que são segmentos com muita dificuldade de se inserir no mercado. Maravilha!
A Ivaninha, que é especialista em empreendedorismo, eu acho que ela vai falar o que você fez aí, teoricamente, Ivani. Lógico, isso foi excelente, que belo trabalho, Lenita. Você sabe que aqui em São Paulo a gente tem procurado fomentar muito o empreendedorismo feminino, mas isso que você fez é o que tem de mais importante, que você resgata a autossuficiência, você mostra para a mulher que ela é capaz de se manter, né? Porque as vítimas de violência normalmente voltam para marido, enfim, para o ambiente da violência, porque ela não tem como sobreviver. E isso que você fez mostra que ela pode sobreviver por ela própria, né? Que é o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. É capacitar, é dar conhecimento para que a pessoa possa sobreviver sozinha, que ela tenha, se financie, consiga renda para poder viver, porque senão elas voltam para onde estavam. Esse é o grande problema que a gente tem quando a pessoa não tem a capacidade, né? A Chica tem 3 filhas formadas, já tem advogada e etc. E agora, graças a Deus, ela tem uma cozinha, que ela trabalha com eventos. Então, assim, ela é uma das pessoas e foi nossa candidata ano passado nas eleições para deputada. Não foi eleita, mas eu acho que foi importantíssimo e quero que ela continue participando conosco também da parte política, porque eu acho que nós, mulheres, em todos os níveis da sociedade e muito mais ainda, as vítimas de violência, precisamos de ter voz. E essa voz nos é dada muito nos partidos políticos, quando a gente consegue realmente eleger uma mulher para ela participar do processo legislativo ou executivo. Isso é muito importante, mas tem homens também que são importantes, que nos ajudam. O Brasil inteiro sabe, Lenita, que você é irmã do prefeito de Belo Horizonte. Antes dele ser prefeito, ele era vice-prefeito. E ele era a pessoa que dava a presença do partido no PSD Mulher de Minas Gerais, que eu sou testemunha. Então, sou muito grata ao seu irmão, atual prefeito de BH, por ter dado tanto apoio ao PSD Mulher na época em que ele não exercia a prefeitura. Então, eu te pergunto, você atuou muito na prefeitura, atuou na presidência da República, no governo Fernando Henrique, e você deve conhecer como a palma de sua mão os programas sociais, os programas da prefeitura. Fala para nós, como é que está hoje, sob o comando do seu irmão, as prefeituras na área social, sobretudo na área de apoio a programas a mulheres? Realmente, eu trabalhei durante 42 anos na prefeitura, e na área de saúde e na área de educação, depois atuei nessa secretaria, fui ouvidora de saúde, então, realmente, eu conheço bem a prefeitura. Eu fico muito feliz de poder dizer, não apenas por ser meu irmão, mas por ser uma pessoa muito competente, que o Fuad é uma pessoa absolutamente sensível às questões sociais. Desde sempre, ele sempre encara os programas e os projetos com o foco no social. Há poucos dias atrás, eu participei com ele de um evento na Coordenadoria do Idoso, lá de Belo Horizonte, mas que teve um salto de qualidade depois da gestão dele, né? E durante agora a gestão dele, porque ele está sempre procurando e se preocupando com essas comunidades que são mais carentes e, obviamente, em todas essas comunidades prevalece a mulher, porque nós somos quase que 50% agora das donas, mães de família que suprem e que cuidam da prole. Então, ele tem cuidado muito dessa questão social. Tem uma secretaria
de direitos humanos lá que está bastante atuante. Inclusive, eu convidei a ele para ir comigo fazer uma visita lá nesse espaço da cidadania. Assim que eu retornar a Belo Horizonte, nós vamos agendar isso, porque esse contato do poder público com as comunidades que necessitam de políticas específicas, eu acho que é muito importante. Porque uma coisa é você pegar a letra fria do papel. Outra coisa é você sentir nos olhos das pessoas o que elas têm de potencial ou o que elas precisam que esteja feito. E o FUAD tem feito muito isso. Ido aos locais, ouvido as pessoas e trabalhado muito na questão das feiras urbanas, das hortas urbanas, porque nesses nichos é que se enquadra muito a questão da mulher mais carente, né? Então, ele tem trabalhado bastante nesse setor e eu fico muito feliz de poder dizer isso, muito orgulhosa de poder dizer isso. Que bom. Vamos trazer para o nosso PSD, né, Ivani? Com certeza. Você, como grande comandante das mulheres do PSD em Minas Gerais, como é que você está vendo as próximas eleições, que são as mais importantes para nós? Porque dá chance de muitas candidaturas, porque as eleições se passam nos municípios, as candidaturas são a prefeitos e vice-prefeitos e vereadoras. Então, a gente tem uma grande chance de lançar candidatas com potencial. Como é que está o quadro em Minas Gerais para as mulheres do PSD no próximo ano, nas próximas eleições? Olha, nós tivemos uma mudança na presidência, né, estadual. Nós agora estamos com o deputado Cássio Soares, que é uma pessoa muito dedicada, muito delicada, muito sensível. Nós já tivemos, eu e a Valesca, tivemos umas 3 reuniões com eles, elaboramos um projeto para Belo Horizonte especificamente, que a gente pretende que seja expandido para Minas Gerais. Minas Gerais é um estado um pouco complicado sob o ponto de vista municipal, porque são 953 municípios. Tem unidade, né? São 5 regiões diferentes umas da outra. É muito, exatamente. Cada um tem a sua característica, como se fosse um Brasil com as suas regiões dentro do estado de Minas Gerais. É mais ou menos a mesma... É o único estado que tem essa característica no Brasil. Por isso que fala assim, que mineiro dá nó, né? Dá nó nos outros eleitores de outros estados. Muito especial. Nós somos o segundo colégio eleitoral do país, né? Então, é uma população bastante expressiva. A gente está com uma esperança grande de poder começar agora já. Esse projeto já está pronto, já apresentamos o projeto do deputado Cássio Soares, estamos agora dependendo apenas das questões logísticas e financeiras serem ajustadas, mas já foi negociado com ele, para a gente fazer um trabalho de capacitação, né? E quando a gente fala capacitação, às vezes fica um termo meio assim, mas na verdade é um trabalho de estimular as mulheres a participarem efetivamente do processo eleitoral. Então, nós estamos com uma proposta já para as 9 regionais de Belo Horizonte, que é uma cidade, né, enorme, com um potencial grande, em que a gente vai tentar fazer em cada regional um projeto de capacitação para depois fazer, no princípio do ano que vem, antes das eleições, uma reunião maior de todas elas. E isso será replicado para o estado todo de Minas Gerais. Nós estamos tentando agora descobrir lideranças locais para que a gente possa descentralizar um pouco essa questão das coordenadorias, porque como o estado é muito grande, é muito difícil os deslocamentos para trazer pessoas de
das pontas lá do estado para Belo Horizonte para fazer uma capacitação é um pouco complicado. Então, a gente está tentando descentralizar, regionalizando o estado em grupamentos de municípios que possam trazer mulheres dos municípios mais próximos para fazer a capacitação. É preciso de uma mulher forte igual você, viu? Porque Minas Gerais não é fácil. Mais de 800 municípios, regionalizar, regiões completamente diferentes umas das outras. Né? E só, olha, conte conosco aqui, viu? Todo o apoio a você. Você vai precisar de muita força e muito apoio. Se precisar de falar com o presidente do partido, a gente vai falar, não é, Ivani? Com certeza. Vamos estar juntos, porque é muito importante o que você está pretendendo fazer. E você tem algo a dizer que a gente ainda não te perguntou? Por você favor. Queira contar para a gente, Helenita? Eu, na verdade, sinto ainda um pouco de dificuldade no PSD, não especificamente por causa do presidente, mas a gente já tem uma dificuldade em conseguir as verbas necessárias para fazer esses projetos e esses programas de capacitação. Claro que a gente sabe que existe uma verba que seria especificamente para isso, mas em Minas nós estamos com algumas dificuldades com o fundo partidário, que nós estamos com uma punição de alguma coisa de 2014, 2015, de um tempo atrás, e que agora apareceu esse problema, então nós estamos com um pouco de dificuldade. Por isso a gente, nesse momento, está focando um pouco mais em Belo Horizonte, porque o diretório municipal não tem essa restrição que o estadual está tendo nesse momento. Então, a gente está postergando um pouco as coisas do estadual por falta desses recursos materiais que nos permitam andar um pouco mais rápido. Escuta, você pensou em fazer esta capacitação à distância usando a internet? Que pode ficar muito mais barato, né? É o que nós vamos ter que fazer, porque o processo todo, para ser local, acaba ficando muito caro. Sinceramente, eu entendo que o online é moderno, é maravilhoso, mas eu acho que o presencial é muito importante também. Concordo. Temos aí na INSPER que foi maravilhoso, né? Então, claro que na impossibilidade de se fazer as coisas de uma forma presencial, ou pelo menos dividir presencial com o online, nós vamos ter que optar, neste primeiro momento, para fazer as coisas mais online do que... eu estou reivindicando lá também para a gente tentar fazer uma rede de contatos via celular, via WhatsApp, para unir um pouco mais essas mulheres, tendo um pouco mais de notícia de cada uma, como é que está a expectativa de cada uma delas. Então, eu retornando agora a Belo Horizonte, nós vamos, eu espero que já tenha sido resolvida essa questão do municipal, que já está bem encaminhado, que o projeto já está escrito, para a gente tentar caminhar um pouco, mesmo que virtualmente, na questão do estadual, até que a gente tenha um recurso melhor. Eu acho muito bom, é muito melhor quando você faz atividades presenciais, né? Com certeza o approaching das pessoas é outro, mas ao mesmo tempo o online você consegue atingir um número maior muitas vezes, né, Lenita? Porque você consegue ter acesso a mais pessoas que às vezes não têm a condição de se chegar presencialmente. Então, o híbrido é uma ideia muito boa também, né? Para você juntar o presencial com o online. Então, fazer eventos híbridos também é bastante interessante, né? Sim, com certeza. Vamos tentando aí, né? Doutora Alda,
você tinha dito que haveria algumas capacitações, mais ou menos no modelo do ISPER, nos estados. Tem alguma ideia de tempo, de quando é que a gente poderia fazer isso? Porque eu acho que se fizesse em Minas ia ser maravilhoso. Olha, Lenita, nós chegamos a fazer o projeto, fizemos um protótipo no estado do Ceará, eles não tiveram condição econômica para bancar, trouxemos aqui para o Nacional, o nosso presidente Kassab, então nós fizemos uma alternativa com o ISPER de levar em alguns estados, não levar em todos, mas levar em alguns estados, mas também ainda não voltou a proposta para nós. Eu, Ivani e eu, nós nos reunimos com o ISPER, fizemos o modelo para levar, não seriam 3 dias como foi aqui, mas seriam 2 dias no mesmo modelo, todas hospedadas no mesmo hotel, todas fazendo curso presencial, e nós estimamos 60 mulheres por estado, onde fosse ocorrer. E claro, Minas Gerais, primeiro da fila para acontecer. Mas ainda não chegou a consequência, não tivemos ainda a resposta para o nacional bancar, porque a maioria dos estados não tem condição. Então nós estamos nesse impasse. Então a ideia, Lenita, é fazer o projeto, montar o curso, né, que está sendo idealizado, e aí levar para cada estado. Não são todos, mas para alguns estados realmente levar o ISPER até vocês. Essa é a ideia. Até a capital, até isso. a capital. Aí você selecionaria capital, e aí você seleciona 60 na mulheres. média de 60 pessoas. Eu acho que é grande diferencial. Muito bom mesmo. Eu me coloco à disposição que for necessário para ajudar, conforme eu lhe disse, o nosso diretório estadual está com essa dificuldade no momento, então não tem nem como eu lhe dizer que a gente poderia tentar negociar alguma divisão de custos, né? Mas a qualquer época que tiver o ok de vocês, eu me empenharei de corpo e alma para que a gente tenha sucesso total, porque foi muito bom para todas nós que participamos daquela capacitação. Maravilhoso. E aquele contato durante 3 dias foi muito rico. Olha, eu fiquei muito feliz essa tarde, Lenita. Quero mais uma vez agradecer a você a possibilidade que você nos deu dessa conversa franca, aberta, com essa experiência gigantesca que você tem em política pública, funcionária da Prefeitura de Belo Horizonte por 40 anos, depois participou do governo federal, governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, a sua experiência de políticas públicas é gigantesca. E o PSD se orgulha muito de você, e o PSD Mulher se orgulha muito mais. Eu quero agradecer esse espaço que você deu a nós, um espaço riquíssimo de conversa, de interação, e você põe uma coisa na cabeça: conte com o PSD Mulher Nacional para tudo que você precisar. Você já sabe, mensagem a hora que precisar, telefonema a hora que precisar, estamos juntas. Qualquer novidade que surgir com relação ao curso do ISPER, imediatamente você vai saber. Continua torcendo. Vamos fazer corrente do pensamento positivo para isso acontecer. Para que isso aconteça agora, vamos ver, né, se a gente consegue no segundo semestre, mas com certeza Minas Gerais está no primeiro da fila para que a gente leve o curso do ISPER até vocês. Maravilha. Eu é que agradeço muito a oportunidade. Eu tenho uma enorme admiração por vocês duas, que estão aí segurando as pontas de nós todas. É uma tarefa árdua, mas também quando a gente consegue ver que seja uma pontinha do iceberg de vitória, aquilo nos dá uma alegria muito grande. Porque qualquer uma mulher que saia da sua mesmice para ter voz, para ter renda, para se empoderar, para cuidar da própria vida, para cuidar dos filhos, para participar da sua comunidade,
é uma enorme vitória para a sociedade como um todo. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Nossa, que maravilha! Nós é que agradecemos. Vontade de bater Benita. palma. É lindo o seu depoimento final. Muito obrigada, obrigada, Lenita. Lenita. Um Muito abraço. obrigada.